A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos. Eu quero compartilhar hoje com vocês este versículo que se encontra aqui na carta aos Hebreus, capítulo 4, e este versículo de número 14, que diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Meus amados irmãos, aqui neste versículo nós vamos encontrar o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos até hoje quem foi este homem que escreveu esta carta, mas ele escreveu com muita profundeza, com muita sabedoria e conhecimento a carta aos Hebreus. E aqui nesse versículo ele estava orientando os irmãos hebreus para que ele pudesse permanecer firme em Deus, que reconhecesse Jesus Cristo como grande sumo sacerdote, que penetrou até os céus. E ele disse: olha, conservemos firme a nossa confissão. Porque os irmãos hebreus estavam dando sinais muito fortes de desvio da fé. A conduta cristã estava sendo esquecida pelo aquele povo hebreus. Grandes seitas estavam ali querendo tirar dos irmãos a fé e a esperança que eles tinham em Cristo. Aqueles irmãos já não estavam mais reconhecendo Jesus como grande sumo sacerdote, como sacerdócio divino e eterno, enviado por Deus para salvar toda a humanidade. E o escritor aos Hebreus estava deixando bem claro para aqueles irmãos que ele conservasse firme a fé deles, que a confissão que ele tinha em Cristo Jesus não fosse retirada da vida deles, porque Jesus era o grande sumo sacerdote, e esse sacerdote nele não vinha da linhagem levítica, como os sacerdotes lá que foi na época de Moisés, quando o tabernáculo foi erguido para que a presença de Deus ficasse no meio daquele povo. A Bíblia diz que Deus separou o sacerdote e sumo sacerdote para que viesse a administrar aquele tabernáculo. E ali o sumo sacerdote ele tinha a função muito grande de entrar no lugar santíssimo para oferecer sacrifícios por ele mesmo e para toda a nação de Israel. E a Bíblia diz que naquele lugar santíssimo existia a Arca da Aliança e somente o sumo sacerdote poderia fazer isso. E aqui ele está chamando Jesus Cristo do grande sumo sacerdote. É o único versículo em toda a Escritura Sagrada que nós vamos encontrar esta palavra escrita, grande sumo sacerdote. Somente o escritor aos Hebreus, com muito conhecimento e sabedoria, ele deixou esse versículo registrado, Jesus como grande sumo sacerdote. E como o povo hebreus estava se desviando da fé, devido às seitas e ensinamentos que alguns homens sem responsabilidade divina, que não tinham compromisso com a fé cristã e com a palavra de Deus, estavam tentando colocar no coração dos irmãos, estavam tentando persuadir a igreja ali presente, dispersa pelos irmãos hebreus, alguns congregados, alguns que permaneciam e alguns já estavam deixando de congregar. Tem um vídeo falando acerca do desigrejado que estava acontecendo lá nos irmãos hebreus. Então uma invasão de seitas e pensamentos estava invadindo aquela igreja, e o escritor, sabendo disso, ele estava advertindo aqueles irmãos para que ele tivesse cuidado e não se desviasse da fé e nem deixasse a igreja do Senhor. E aqui o escritor diz que os irmãos não deixassem de conservar a fé em Cristo, que eles permanecessem firmes em Jesus Cristo, que a sua confissão em Jesus permanecesse firme e fiéis, e que ele não se afastasse do Senhor. E aqui ele estava mostrando que Jesus, sim, é o grande sumo sacerdote. Ele foi, ele era, é e será sempre o grande sumo sacerdote, e que nós não devemos esquecer disso nunca. Então que nós possamos aprender com a palavra de Deus, que nós não venhamos esquecer da nossa confissão em Cristo Jesus, que nós venhamos testemunhar e engrandecer o nome do Senhor em toda a nossa vida, em toda a nossa história, e assim possamos estar firmes e fortes na presença do Senhor. Que possamos confessar Jesus Cristo como o nosso grande sumo sacerdote. Este é o conselho da carta aos Hebreus, e para nós nos dias de hoje. Permanecemos firmes como na presença do Senhor, no grande sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.